Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade ao nosso curso de Lógica Proposicional, nós vamos agora realizar uma aula de exercícios, que é a aula de número 6, sobre o conteúdo dado na aula de número 5. Lá na aula de número 5, nós falamos sobre chamadas equivalências lógicas. Vimos que existem alguns casos importantes de equivalência que você tem que ficar muito atento. Esse é um conteúdo que com certeza você vai encontrar em qualquer prova que você faça que tenha raciocínio lógico proposicional. Muito bem. Resolvemos então, devido à importância do assunto, fazer uma aula de exercícios aplicando tais regrinhas. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu te aconselho a dar um stop nesse vídeo, volta, assiste a aula de número 5, onde nós relatamos todos os casos importantes de equivalência lógica, para que você possa entender a resolução das questões que nós passaremos a resolver a partir de agora. Ok? Vamos lá então. A primeira questão é uma questão do CESP, diz assim: considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Proposição P. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Proposição Q. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. A proposição Q é equivalente à proposição: se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Certo ou errado? Muito bem. Então, eu separei aqui a tal proposição Q que ele me deu. Então, a proposição está aqui, ó. Essa é a nossa proposição Q. Nela, eu encontro as seguintes particularidades. Se o processo não foi relatado, ora, o processo não foi relatado seria a nossa tal proposição P. Então, ele não foi assinado. Então, ele não foi assinado seria a nossa proposição Q. E essas duas proposições estão interligadas pelo conectivo se então. Ora, nós vimos que a proposição P, então, Q, ela tem como primeira equivalente a proposição não Q, então não P. É a nossa chamada contrapositiva. É aquela que a gente lê a proposição original da direita para a esquerda, e à medida que eu vou lendo, eu vou negando tudo aquilo que está sendo lido. Contrapositiva é aquela que volta negando. Então, olha só, eu vou negar a proposição Q. Ora, negar a proposição Q é simplesmente retirar o não dela. Então, ficaria assim: se, porque afinal de contas é uma condicional, ao invés de eu dizer ele não foi assinado, eu digo se ele foi assinado, então, agora eu vou negar a proposição P. Então, o processo não foi relatado. A negação disso, basta você retirar a palavrinha não. Então, o processo foi relatado.
Então essa seria a nossa primeira equivalente, a equivalente E1, que nós mencionamos na aula passada. Muito bem. A segunda equivalente é aquela onde você nega a primeira parte, repete a segunda parte e relaciona as duas através do ou. Então seria, nego a primeira parte, então eu digo que o processo foi relatado, então agora eu vou repetir a segunda parte. Ele não foi assinado. Ele não foi assinado. Está feito. Essas seriam as duas equivalentes à proposição que. No caso, o autor da questão disse assim, que a proposição que é equivalente a essa. Se o processo foi assinado, se o processo foi relatado, então ele foi assinado. Que é o que está exatamente escrito, se o processo foi assinado, o processo foi relatado. O processo foi relatado, então ele não foi assinado. Não é exatamente o que está escrito nem na proposição que está em verde, nem tampouco que está na vermelha. Então fica muito ligado nisso. Ele teria que começar, ele foi assinado, então o processo foi relatado. E ele mudou a posição das frases. Então, essa afirmação está errada. Eu sempre digo assim, todas as vezes que você tiver uma questão de equivalência lógica, pegue a proposição dada e você monte as respostas. Depois que você tiver com as respostas montadas, aí você vai procurar julgar se aquilo que ele falou está certo ou errado, ou procurar entre as alternativas dadas por ele, as 4 ou 5 alternativas, onde estaria a resposta correta. E a resposta correta tem que estar na ordem que você montou. Primeiro assinado, depois relatado. Ele inverteu aqui. Ele colocou relatado e depois assinado. Lembre-se, a condicional, ela não aceita troca de posicionamento. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Ele diz assim: considere esse argumento, julgue o item seguinte. A proposição P. Se o trabalho dos servidores públicos que atuam no poder alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Aí ele coloca o seguinte: a proposição P equivalente. Ele fala que a proposição P é equivalente a toda essa daqui que ele está me dando. Então, um exemplo da questão anterior, e você pode observar que são questões da banca SESP, mas são questões de concursos diferentes, elas obedecem à mesma estrutura. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu tomei a iniciativa aqui de já registrar aqui a proposição P. Então, nessa proposição P, eu identifico o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Isso aqui seria toda a nossa proposição P. Então, os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Então, isso aqui seria nossa proposição Q. Como ele está me dando uma condicional, a primeira equivalente seria não Q, então não P. Então você vai montar a nossa contrapositiva. E o que é a nossa contrapositiva?
é aquela que você volta negando. Então, o que nós temos? Nós temos que negar a primeira parte. Muito cuidado agora. Ele fala assim: se o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado, então os servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Ora, eu tenho que negar a frase P e negar a frase Q. Muito cuidado agora. O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Então eu tenho que negar o verbo ficar. Então eu coloco aqui um não. E tenho que negar que servidores públicos que atuam nesse setor padecem. Então eu tenho que negar o verbo padecer. Então eu coloco não padecem. Então, se eu for falar isso em linguagem corrente, eu vou dizer assim: servidores públicos não padecem, então servidores públicos não fica prejudicado. Então, resumidamente, eu diria assim: não padecem, então não ficam ou não ficam prejudicados. É isso que vocês têm que ficar muito atentos. A resposta tem que estar nessa ordem: não padecer, não ficar prejudicados. Vamos ver se foi isso que ele nos deu. Se os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem, perfeito, não padecem, então o trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Então, coloquei os trabalhos não ficam, mas é o trabalho não ficar. Então aqui seria não fica prejudicado. Perfeito? Então, a proposição que ele me deu está perfeita. Eu tenho que começar com não padece e não fica prejudicado. Portanto, a afirmação assertiva dele está correta. Eu sempre gosto de trabalhar com questões da banca CESP por causa do nível da questão, a qualidade da questão. Se você estuda a lógica proposicional trabalhando com a banca CESP, banca VUNESP, banca SCC, se você trabalha com essas bancas mais gabaritadas, você se prepara para qualquer outro tipo de banca examinadora. Perfeito? Legal. Vamos tentar fazer mais uma questãozinha? Vamos lá. Considere a seguinte proposição P. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Então, muito atento aqui, ó. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Então eu tenho aí uma bela de uma frase na condicional. Legal. Aí ele fala assim: a proposição P é logicamente equivalente à seguinte proposição. Então, ele vai nos dar uma proposição que seja equivalente à proposição P. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a proposição P, que é essa mesma que nós temos aqui, e você mesmo montar a equivalente a ela. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio das anteriores. Se o servidor gosta do que faz, gostar do que faz é a proposição P. O cidadão cliente fica satisfeito. É a nossa proposição Q.
ela está na condicional. Então aqui está a nossa condicional. Ora, como eu vou achar equivalente, então como a gente fez na aula anterior, todas as vezes que você tiver a proposição P, então Q, uma primeira equivalente a ela seria a contrapositiva. E a contrapositiva é aquela que você volta negando. Você vai negar a frase Q e você vai negar a frase P. E como que a gente nega esse tipo de frase? Simplesmente negando o verbo. Então aqui você vai falar que não fica, e aqui você vai falar que não gosta. Só que você vai escrever a frase Q na frente da frase P. Então você diz assim: não fica satisfeito então não gosta do que faz. É claro, né, pessoal, que aqui nós estamos falando do cidadão cliente. Se o cidadão cliente não fica satisfeito, então aqui nós estamos falando do servidor. O servidor não gosta do que faz. Essa é a sequência correta. A outra possibilidade de resposta, que seria equivalente 2, seria você montar a frase não P ou Q. Ou seja, você nega a primeira parte, não gosta do que faz, não gosta do que faz, ou, veja que agora você usa o conectivo ou o quê? Repete a frase que o cidadão cliente fica satisfeito. E é evidente, pelo fato dele ter usado aqui o conectivo se, que ele está se referindo a equivalente 1. Então teria que ser, a resposta tem que ter: se o cidadão cliente não fica satisfeito, perfeito, está aqui, ó, se ele não fica satisfeito, então o servidor não gosta do que faz. Portanto, essa afirmação, ela está correta. Veja o quanto é importante você construir a sua resposta. Depois que você está com as duas respostas prontinhas aí você vai procurar comparar a resposta que ele está dando, a afirmação que ele está fazendo, com as respostas que você encontrou. E tem que ser nessa ordem. Não fica satisfeito, não gosta do que faz. Certo, pessoal? Então, essa aula eu fiz questão de gravar mais alguns exercícios para que você pudesse botar em prática todo o aprendizado da aula número 5. Lembrando que lá na aula número 5 tem um link para você acessar a lista de exercícios sobre equivalências lógicas. Ok? Espero que você tenha gostado dessa aula e, se isso aconteceu, inscreva-se no canal, deixe seu like, faça um comentário. O comentário é muito importante para mim, para que a gente possa saber se o nosso trabalho está sendo bem feito ou não. Ok? Aproveite, ative as notificações. Assim você vai receber em tempo real todas as aulas que semanalmente nós estamos postando em nosso canal. Nosso Instagram, @professor Sérgio Sarquis. Ok? Nossa próxima aula vai começar a trabalhar com a chamada negação de proposições. Eu vou fazer uma aula sobre negação de proposições simples. Nós vamos aprender as diversas formas de negar proposições simples. E depois nós vamos aprender a fazer negação de proposições compostas. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.